Então, dando continuidade ao vídeo anterior, eu passei lá de como fazer a substituição na integral quando ela for trigonométrica. Tá? Aproveitando também a oportunidade, eu deixei para vocês lá no AVA essa tabela aqui de trigonometria, onde tem todas as definições, tem a relação fundamental e também algumas consequências das definições. Então, tem tudo, desde das definições mais simples, lá de seno, cosseno, tangente, tá? Coloquei as relações trigonométricas todas do triângulo retângulo, coloquei a soma de arcos, os arcos duplos, as relações fundamentais e suas consequências, tá? Então, tá tudo lá nesse documento, com todas essas definições, com todas essas relações e com todas essas consequências dessas relações. Então, quando vocês forem resolver a integral da substituição, muitas vezes a integral necessita de você utilizar de uma dessas relações aí. Então, é só consultar essa tabela que vocês terão todas aí à disposição de vocês. Também repeti aí e coloquei também lá no documento lá no AVA, tá nesse quadro aí, os 3 casos que eu fiz a definição na aula passada, no vídeo passado, de como que ou por quem você deve substituir o valor de x em cada uma das situações quando envolver a integral trigonométrica. Então, é muito interessante que vocês tenham aí, tá tudo junto, tudo completo aí, essas relações. Então, tenha elas sempre à mão. Então, com essas definições, eu vou resolver aqui alguns exercícios, lá daquele exercício 9, para vocês verem como a gente aplica essas 3 substituições aí, tá? Vou resolver antes um exercício que nós já resolvemos lá naquele vídeo anterior, na aula passada, que foi o exemplo letra E, tá? Que ele era essa integral aqui, tá? Lá naquele vídeo, alguns me perguntaram, professor, o senhor já viu direto aí que tem que substituir o x por seno de u, E ficou difícil de visualizar por que esse seno de u, Então, no caso, eu já sabia que ia ser o seno de u, uma vez que 1 menos seno ao quadrado de u dá o cosseno ao quadrado. E o cosseno ao quadrado a gente vai poder eliminar essa raiz aí. Então, fica fácil de eu fazer. Mas alguns tiveram dificuldade, então eu vou fazer mostrando dessa forma aí que eu expliquei nesse vídeo anterior. Então, se você observar essa raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, essa raiz aí, esse integrando, ele tem uma semelhança muito grande com essa raiz aqui que nós chamamos de primeiro caso, ó, que era a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, esse 1 aí representa o nosso a. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, é como se o nosso a fosse 1. Então, é como se fosse 1 ao quadrado menos x ao quadrado, tá certo? Então, nessa situação, eu posso substituir aí o x por a seno de u. Agora, se o nosso a é 1, 1 vezes seno de u quer dizer que o x é apenas seno de u. A derivada do seno de u, de a seno de u, é a cosseno de u. E como nós vimos no vídeo anterior, a expressão a ao quadrado menos x ao quadrado, eu vou poder substituir por a cosseno de u. Logo, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, eu vou substituir por 1 que multiplica cosseno de u, ou simplesmente cosseno de u. Então, veja que fazendo essa comparação, fica muito fácil a gente substituir para a gente verificar quem será o nosso x, tá certo? Feito isso, aí você vai fazer as substituições normais. Ó. Então, aqui nós temos a relação trigonométrica fundamental, que a gente vai usar mais abaixo. Vamos à substituição primeiro. Então,
você tem integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Então vamos substituir. Quem é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado? É cosseno de u, que é a última relação que a gente falou lá, ó. Vezes, quem é dx? Dx é cosseno de u du. Então, por isso que fica aí integral de cosseno de u vezes cosseno de u du. Cosseno de u vezes cosseno de u dá cosseno ao quadrado de u du. Bom, veja que a nossa integral é cosseno ao quadrado de u. Se você observar, se você procurar lá naquelas regras de derivação, você vai ver que nenhuma função derivada vai dar cosseno ao quadrado de u. Quando você chega nessa situação, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir lá na lista que eu mandei para vocês, que é essa daqui, tá certo? É essa lista. Ela está meio amarela, mas não tem problema, tá? E vocês vão ver, ó, que vocês têm aqui, ó, essa relação 7, que é seno ao quadrado de θ, que aí eu utilizo u, mas é o ângulo θ, o ângulo u, mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, que essa relação não nos serve. Você tem essa relação, ó, 1 mais cosseno ao quadrado de θ, cotangente ao quadrado de θ, essa não nos serve, a gente quer uma relação que tenha o cosseno ao quadrado. Então, a gente tem essa aqui, que é o número 7, que é a relação fundamental, tá certo? E tem também, aqui nos arcos duplos, ó, nós temos essa outra relação, que é cosseno de 2θ igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno de θ. Então, veja que essa relação também tem cosseno ao quadrado. Então, você tem que procurar qual é a relação que possui o cosseno ao quadrado de u. Então, se você pegar essa relação cosseno de 2u ou de 2θ, igual está lá, né? Igual a cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u, nós podemos trabalhar esse cosseno ao quadrado de u, tá? Então, veja que eu só mudei o nome do nosso ângulo, que lá está θ, aqui a gente está chamando de u, tá? Então, fazendo aí a substituição com base lá na relação fundamental da trigonometria, que é aquela que está mais acima ali, ó, do seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u sendo igual a 1, nós temos que o cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, ó, eu posso substituir no lugar do menos seno, eu posso substituir 1 menos cosseno, tá certo? Então, vai ficar cosseno de 2u igual cosseno ao quadrado de u menos o 1 menos o cosseno ao quadrado de u. Fazendo o jogo de sinal aí nesse parênteses, ficaria cosseno ao quadrado de u menos 1 mais o cosseno ao quadrado de u. Como você tem cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, você vai dizer que cosseno de 2u é igual a 2 cosseno ao quadrado de u menos 1. Nós precisamos encontrar um valor para o cosseno ao quadrado. Então, eu vou isolar esse cosseno ao quadrado, esse 1 eu vou passar somando, esse 2 eu vou passar dividindo, aí eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de u é igual a 1 mais cosseno de 2u dividido por 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a integral que nós paramos lá em cima, que era integral de cosseno ao quadrado de u, du, e no lugar do cosseno ao quadrado, a gente vai substituir esse valor que a gente acabou de encontrar. Aí vai ficar, ó, integral de 1 mais cosseno de 2u dividido por 2 du. Como aí é uma soma, tá, nós podemos separar. Esse 2 aí tem que ser no caso, denominador dos dois, tanto do 1 quanto do cosseno de 2u. Separando, nós vamos ter integral de 1 meio, tá? du, já pode até tirar 1 meio da integral, que ela é constante, mais integral do cosseno de 2u dividido por 2, também podemos tirar o 1 meio da integral, por ser a constante, que multiplica du.
Agora a gente tem como encontrar a integral desses dois valores. Por quê? A integral de du é como se fosse a integral de 1, que é, no caso, u. Tá? E a integral de cosseno de 2u, como nós vimos na aula passada, o integral de cosseno de 2u é o seno de 2u dividido por 2. Aí já multiplicado por esse meio, né, 1 meio com o 2 da divisão, vai dar sobre 4, mais a constante. Então, aqui nós calculamos, né, fizemos até aqui, a integral do caso em função da variável u, tá certo? O que nós temos que fazer agora? Voltar tudo isso para a variável x. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, né, devolver ou destrocar ou retornar, né, a troca que nós fizemos. Então, nós chamamos lá no início o x de seno de u. Tá? Nós chamamos lá no início, falamos que a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado era cosseno de u. Se o x é seno de u, né, quanto será o u? O u será o valor do arco cujo seno seja igual a x. Então, é o inverso ali da primeira expressão, do x igual a seno de u. Tá? Então, no caso, agora você quer o u, logo você vai ter que descobrir qual que é o arco cujo seno seja o valor de x. Tá certo? Então, u é arco seno de x. Agora, lá na nossa, só voltando aqui na nossa integral calculada, veja que ficou 1 meio de u, o valor do u nós já temos, tá? Que a gente viu que é arco seno de x. Agora, seno de 2u. Quem é o seno de 2u? Seno de 2u nós não temos. Ora, de novo, de a gente ir lá na tabela, tá? Na tabela que eu mostrei agora há pouco, que eu falei que está aí para vocês, ó. Essa tabela aqui, tá? Hora de você ir ver aqui e procurar onde você encontra um 2, nesse caso da tabela, um 2 θ, tá? Pode ser, no caso, em qualquer expressão. Observe que nós temos aqui, ó, seno de 2 θ é igual a 2 que multiplica o seno de θ vezes o cosseno de θ. É como se eu dissesse que seno de 2u é igual a 2 vezes o seno de u vezes o cosseno de u. Então, veja que aqui nós temos um arco duplo. Então, vamos voltar lá e vamos substituir, calcular nessa relação. Ó. Então, seno de 2u é igual a 2 vezes o seno de u vezes o cosseno de u. Né? Como nós já temos o valor do seno de u, que a gente viu lá em cima, que seno de u é igual a x. E temos o valor do cosseno de u, que fala aqui em cima que o cosseno de u é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a gente substitui, ó. Seno de 2u é igual a 2 vezes, quem é o seno de u? É x. Vezes o cosseno de u, quem é? Raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, seno de 2u é 2x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aí, vamos voltar lá a nossa integral. Então, vamos concluir que a integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado de x, nós vimos lá que era meio de u mais seno de 2u dividido por 4 mais a constante. Agora, nós vamos substituir esses valores. Ó. Então, fica meio de u. Então, meio que multiplica o arco seno de x, que é o valor do u. Tá? Mais seno de 2u. Quem é seno de 2u? Nós vimos aí em cima que é 2x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, dividido por 4, mais a constante. Então, desse modo, a gente conclui que esse será o valor da nossa integral. Então, o procedimento inicial de calcular o x, ele, né, no caso, vai ficar mais fácil a identificação. O restante é praticamente o mesmo. Mas volto a dizer, vocês têm que estar atento a todas as regras, né, a todas
as definições, a todas as relações trigonométricas que aqui a gente vai usar em todas, tá certo? Vamos agora aos exercícios, né? No exercício 9, ó, então, como a gente vai comparar ou identificar qual caso que a gente vai resolver ou que a gente vai substituir. O exercício número 1 aí, né, o número 1 do exercício 9 já vem assim, ó. Integral de 1 dividido por raiz de 9 menos 2x ao quadrado dx. Então, você tem que focar aonde há raiz. Onde não há raiz, seria aquelas substituições mais simples que nós vimos lá no exercício 7. Havendo a raiz, você já pode direto procurar. Como aí você tem um sinal de menos entre os dois elementos e você já tem o x elevado ao quadrado, então eu vou supor, que inicialmente vamos supor, que isso daí possa ser escrito nessa forma de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Se eu conseguir escrever isso daí nessa forma, eu posso substituir o meu x por a seno de u, já vou ter o meu dx e vou ter também o valor da expressão sendo a cosseno de u. Então, como que eu posso fazer isso daí? É necessário que o x esteja sozinho, igual está na expressão aí. O outro valor também ele tem um quadrado, tá? Que isso já não é tão difícil de fazer, uma vez que o quadrado ele pode ser transformado em raiz quadrada. Então, nesse caso aí, ó, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Só que esse 2 aí, junto com o x ao quadrado, ele nos atrapalha. Então, vamos usar as relações matemáticas e vamos tentar deixar igual. Ó, então, primeira coisa que eu vou fazer. Esse 2, né, que está com x ao quadrado, eu vou colocar ele em evidência. Então, colocando ele em evidência, ficaria 9 dividido por 2, que no caso dá uma fração, menos o 2x ao quadrado dividido por 2, que dá só x ao quadrado, certo? Então, ficaria assim. Esse 2 ele não tem raiz quadrada, mas eu poderia escrever 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 9 meios menos x ao quadrado, ou seja, eu ia separar ele. E depois eu já posso jogar ele para fora da integral, que ele seria uma constante. E a minha integral ficaria assim, ó, 1 sobre raiz quadrada de 9 sobre 2 menos x ao quadrado. Então, ó, nesse caso aí, eu já posso dizer que eu escrevi na forma raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. E basta eu dizer que esse 9 meios que tem aí, basta eu dizer que ele é o meu a ao quadrado. Ó. Se o a ao quadrado é 9 meios, quer dizer que o a, né, só você passar em forma de raiz, né, seria a raiz quadrada de 9, que dá 3, e o 2 não tem raiz, ficaria 3 sobre 2. Você vai racionalizar, multiplica numerador e denominador pela raiz de 2, fica 3 raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Então, eu descubro que o meu a é 3 raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aí a forma a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, significa que eu posso substituir o meu x por a seno de u. Então, como eu já sei que o a é 3 raiz de 2, o meu x vai ser 3 raiz de 2 sobre 2 vezes seno de u. O dx vai ser o a cosseno de u. Então, vai ser 3 raiz de 2 sobre 2 cosseno de u, du. E o meu 9 sobre 2 menos x ao quadrado, eu posso substituir por 3 raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de u. Tá? Então, eu comparei e concluí que essa função, esse integrando aí, eu posso utilizar esses valores para x. Tá certo? Então, ficaria assim a nossa substituição. Agora, voltamos lá na integral. A integral era 1 sobre raiz de 2, integral de 1 sobre 9 meios menos x ao quadrado dx. Vamos substituir. Então, vai ficar 1 meio, 1 sobre raiz de 2, integral de 1, que é o numerador,
sobre quem é 9,5, é raiz de 9,5 menos x ao quadrado. Nós vimos lá que é 3 raiz de 2 sobre 2 cosseno de u, vezes quem é o dx? O dx está lá, ó, 3 raiz de 2 sobre 2 cosseno de u du. Então, substituímos. O 3 raiz de 2 sobre 2 com 3 raiz de 2 sobre 2 eu posso simplificar. O cosseno de u com o cosseno de u eu posso simplificar. Vai ficar apenas 1 sobre raiz de 2 integral de du, né? Ou integral de 1 du. Logo, fazendo a integral, vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes u mais a nossa constante. Agora a gente vai voltar lá nas nossas substituições para a gente poder voltar à nossa substituição. O x, voltando lá no início, ó, eu disse que é 3 raiz de 2 sobre 2 seno de u. Então, o meu seno de u, passando 3 raiz de 2 sobre 2 dividindo, eu posso dizer que o seno de u é x que dividido por 3 raiz de 2 sobre 2. Fazendo extremos pelos meios, meu seno de u é igual a 2x dividido por 3 raiz quadrada de 2. Terei que racionalizar, multiplica o numerador e o denominador pela raiz de 2, fica seno de u igual a raiz de 2x dividido por 3. Se o seno de u é raiz de 2x sobre 3, quem será o meu u? Será o arco cujo seno seja esse valor aí, raiz de 2x sobre 3. Então, o u será o arco seno de raiz de 2x dividido por 3. Assim, voltando lá na integral, vai ficar 1 sobre raiz de 2, que multiplica o arco seno da raiz de 2x dividido por 3 mais a nossa constante. Não tem mais ninguém que a gente possa substituir, assim será o valor da nossa integral aí nessa questão de número 1, certo? Então, ó, você tem que fazer a troca no início e sempre lembrar de desfazer a troca ao final, tá bom? Então, comparou, analisou, você já tem as 3 situações aí que você pode estar substituindo. Vamos ver mais um caso. Olha aqui, a número 7. Tá? Integral da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por x dx. Então, se você focar lá na raiz, você vai ver que x ao quadrado menos 9 seria a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, comparando, você teria essa situação aqui do terceiro caso. Seria uma raiz quadrada do x ao quadrado menos o a ao quadrado. Então, observe que nesse caso aí, o nosso a é igual a 3, porque 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, o meu x eu vou substituir por 3 secante de u. O meu dx vai ser 3, que é o a, secante de u, tangente de u, du. E a minha raiz de x ao quadrado menos 9 será 3, que é o a, tangente de u. Então, já tenho aí os valores para que eu possa fazer a substituição. Então, vamos lá. Integral da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por x dx. Fazendo a substituição, eu tenho quem é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Está lá lá no final, ó, 3 tangente de u. Depois embaixo você tem x. Quem é x? X é 3 secante de u, vezes o dx. Quem é o dx? 3 secante de u, tangente de u, du. Aí você pode fazer as simplificações. Ó. 3 secante de u com 3 secante de u, no caso, você pode eliminar. Vai sobrar o 3 vezes a tangente ao quadrado de u. O 3 é, no caso, uma constante, a gente pode retirar da integral.
Então fica 3 vezes a integral de tangente ao quadrado de u du. Pronto. Essa é a integral que nós temos que calcular. Aí vem de novo aquela situação. Existe alguma função que derivada da tangente ao quadrado de u, se você for lá nas regras de derivação, você vai ver que não tem nenhuma. Aí você vai de novo lá na tabela de identidades trigonométricas e vai verificar lá que 1 mais a tangente ao quadrado de u é a mesma coisa que secante ao quadrado de u. Então, por que eu peguei essa identidade? Porque essa identidade tem a tangente ao quadrado de u. Tá? Se nós isolarmos a tangente ao quadrado de u, a gente pode dizer que tangente ao quadrado de u é secante ao quadrado de u menos 1. Aí, voltando lá onde paramos, ó, 3 integral de tangente ao quadrado de u, du, vai ser igual. Quem é a tangente ao quadrado de u? É secante ao quadrado de u menos 1. Então, vai ser integral de 3 vezes a integral de secante ao quadrado de u menos 1 du. Como é uma subtração, separamos. Então, vai ficar 3 integral de secante ao quadrado de u, faltou u aí, du, menos a integral de 1 du. Não du vezes 1, ficou invertido aí, tá? Então, vai ficar 3 que multiplica a integral de secante ao quadrado. Se você for ver lá na tabela de derivação, né, você vai ver que a tangente de u, a derivada da tangente de u é secante ao quadrado de u. Então, a integral da secante ao quadrado de u é a tangente de u, menos a integral de 1 du, que é u. Então, menos u mais a nossa constante. Tá? Aí vamos voltar lá no início das nossas trocas, para a gente voltar para a variável x. Tá? Lá no início nós falamos que o x era 3 secante de u. Significa que secante de u é igual a x dividido por 3. Sendo assim, o nosso u será o arco cuja secante será x dividido por 3. Então, esse aí é o valor de u. Tá? E lá em cima é o valor de x. A raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, ou de x ao quadrado menos 9, a gente disse que é 3 tangente de u. Logo, a tangente de u é quem? É a tangente a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por 3. Então, eu só passei o 3 dividindo, tá certo? Então, voltando lá e substituindo, nós temos 3 que multiplica a tangente de u, que é raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por 3, menos o u é o arco secante de x sobre 3, mais a nossa constante. Tá? Então, esse 3 aí, ele multiplica as duas funções. Então, vai ficar assim, ó. 3 que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por 3, o 3 corta o 3. Aí, menos o arco secante, aí ficou inverso, ficou dividido. Tá? Deixa eu consertar aqui rapidinho. Então, seria aqui o 3 aqui na frente, que multiplica o arco secante de x sobre 3. Fica assim. Deixa eu só rapidinho para chegar lá de novo. Aqui. Então, fica a nossa integral, é raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, menos 3 arco secante de x sobre 3, mais a constante, tá certo? Então, esse é o valor da nossa integral. Então,
essas regrinhas aí, no caso, aqueles 3 primeiros casos, vai ficar muito mais simples para a gente estar podendo iniciar o nosso exercício, né, para fazer a substituição, e depois você sempre estar de olho naquela tabela com as relações trigonométricas. Elas fazem toda a diferença aqui. E lembre-se que você só vai precisar procurar lá na tabela de identidades trigonométricas quando você chegar aqui no final na integral e você não tiver a integral, nenhuma função que derivada vai dessa função que está no integrando aí. Aí o único jeito é recorrer a essas tabelas trigonométricas, certo? Então, isso aí seria para dar uma adiantada aí para vocês poderem praticar um pouquinho. Tá? Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.